Ei, tudo bem? Seja bem-vinda em mais um Chá com Jesus. Meu nome é Betina e nós estamos aqui nesse encontro marcado com o Senhor para lermos da Tua Palavra, para aprendermos mais do Senhor e sermos transformadas, amém? Porque é isso que a Palavra do Senhor faz. Eu convido você a abrir o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta de Jesus, se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém, aleluia. Até o versículo 11. Jesus estava ali no templo ensinando. E veio os fariseus, os escribas e fariseus, e trouxeram essa mulher que havia sido pega em adultério. Jesus estava ali diante de um povo, diante de uma multidão, e os fariseus queriam mesmo trazer uma comoção ali naquele momento. E como diz a palavra, eles queriam motivo para acusar Jesus, para o condená-lo. Mas glória a Deus que em nada Jesus foi achado em pecado. E naquele momento, qual era a intenção daqueles fariseus? Porque a lei de Moisés dizia que se uma mulher fosse pega em adultério, não somente ela, porque ninguém comete adultério sozinha, amém? Cadê o homem nessa história? Nesse caso, levaram somente a mulher, exporam a mulher. E na lei dizia que homem e mulher deveriam ser condenados. Mas ali eles queriam colocar Jesus mesmo à prova, porque os romanos, somente eles poderiam trazer a condenação a alguém, não os judeus. Então Jesus ali se viu numa situação difícil, porque ele não poderia condenar e ao mesmo tempo, se ele absolvesse aquela mulher, ele poderia ser acusado de não estar cumprindo a lei. E naquele momento, Jesus dá uma resposta maravilhosa, porque eles insistiam com aquilo ali. Eu imagino a situação daquela mulher. Ela estava ali no meio do templo, as pessoas em volta, e ela se expondo envergonhada ali. E Jesus, glória a Deus, porque Jesus ele não se movia pela pressão dos homens, porque ele ouvia a voz do Senhor. E Jesus, de uma maneira muito sábia, diz àqueles homens, ali no versículo 7, Jesus fala àqueles homens: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então Jesus ali, ele não disse nem que sim, nem que não, mas Jesus devolve essa questão para aquelas pessoas. E a palavra diz que, acusados pela própria consciência, eles foram se retirando um a um. Aquelas pessoas que estavam ali em volta se sentiram culpadas, porque a palavra diz que todos nós pecamos, isso é fato. Mas a culpa, ela traz peso, ela traz separação entre Deus e os homens. O pecado traz essa separação. Mas o homem acusado pela sua própria consciência, ele traz peso sobre si.
Eles não buscaram a face do Senhor ali diante daquela situação, mas se afastaram da presença de Deus. Assim foi o que aconteceu com Judas Iscariotes quando traiu Jesus. A culpa o levou ao suicídio. Certamente, se Judas tivesse ido diante do Senhor, ele o havia perdoado, assim como ele perdoou a todos naquela cruz. Mas aqui, diante dessa situação, aqueles homens se distanciaram. Ele fala, aquele que não tiver pecado nenhum, quem pode dizer que não tem pecado nenhum? Não é verdade? Aqueles homens religiosos se afastando da presença de Deus, não tendo como atirar a primeira pedra, reconhecendo que eram pecadores, mas não se voltaram para Deus. Só que o Senhor, Ele tem para nós o perdão. Eles não buscaram a face de Deus. E quando nos sentimos culpados, via de regra, vem um peso sobre nós. Vem acusação, vem tristeza, vem opressão, angústia. E muitas vezes o homem, com esses sentimentos, busca meios para se livrar desse peso. Assim pode ter acontecido com você, algo que você fez e que te distanciou da presença do Senhor. Mas na realidade você se distanciou do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem para nós sempre os braços abertos, mas a justiça do homem, a justiça própria, ela muitas vezes nos afasta da justiça de Deus, da justificação de Deus. Nós vemos que aquela mulher, ela permaneceu ali na presença do Senhor, porque ela demonstrou uma atitude de arrependimento. Só pelo fato dela continuar ali, de não se afastar da presença de Jesus. Porque assim Jesus fala com ela, lá no versículo 10, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E a única palavra que aquela mulher disse foi, ninguém, Senhor, ninguém. E Jesus então se volta para ela, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. A palavra diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que ele viesse nos salvar, não nos condenar. Quantas de nós, muitas vezes, você pode estar vivendo uma situação assim, algo que você fez e que você ainda se sente culpada. Você pode até ter se arrependido, mas você carrega essa culpa, você carrega essa acusação. Às vezes uma escolha errada que você fez no passado, sexo antes do casamento, uma gravidez indesejada, a desobediência dos seus pais. A palavra diz que o pecado ele traz consequências, mas nós temos em Deus o perdão, nós temos em Deus a cura, a libertação. Nós não podemos mudar aquilo que já se passou e nós não podemos viver do passado. Deus tem para nós a cada dia uma história nova. As experiências do passado, elas servem como degraus para nós alcançarmos outros níveis, aprendendo com os nossos erros, não nos acusando, muito menos acusando as pessoas, porque isso é um peso muito grande. A Bíblia diz que o diabo é o acusador. Se você tem sido usado para acusar alguém também, você está sendo canal do diabo na vida das pessoas, porque Deus não nos condena. A Bíblia diz que todos nós pecamos. O homem, por si, pela natureza que nós nascemos condenados. Mas em Jesus nós temos o perdão. Você pode ter pedido perdão a Deus, mas você ainda carrega uma culpa. E isso traz cadeias na nossa alma, nas nossas emoções, nos impede de prosperarmos. E é isso que o diabo quer muitas vezes, nos prender no passado. Mas decida hoje, minha amiga, viver uma história nova. Colocar diante de Deus um ponto final naquilo que aconteceu. Porque o Senhor diz que os nossos pecados nem Ele se lembra mais. Ele coloca no mar do esquecimento. Quando nós nos arrependemos, nós nos voltamos para Deus com o coração quebrantado. E assim como Ele disse para aquela mulher, vá e não peques mais. Porque o Senhor aqui, Ele reconheceu que aquela mulher pecou. Ele reconheceu que aquela mulher fez algo de errado. O Senhor deu uma outra oportunidade para ela, dela receber novamente a dignidade, o perdão, a paz. A Bíblia diz que todos pecaram
que em pecado me concebeu minha mãe. Então, a partir do momento que nós vamos para o Senhor e nos arrependemos, porque o arrependimento significa a conversão. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Significa que eu não vou mais pecar? Não, mas que eu não vou viver na prática do pecado, que eu não vou viver pecando, que eu tendo consciência do pecado, eu busco a mudança. E Deus, Ele se alegra com cada tentativa nossa, com cada retorno nosso. O Senhor não fica nos acusando, o Senhor não fica com o dedo em riste, muitas vezes, como nós mesmos ficamos. A nossa justiça para o Senhor é como trapo de imundícia, a palavra diz. Mas diante do Senhor, nós temos o perdão. O perdão é graça de Deus. O perdão significa um preço que foi pago naquela cruz. A morte a qual nós estávamos condenados. Jesus pagou um preço por ela. Esse perdão é graça de Deus. O Senhor diz na palavra que Ele nos lavou, que o seu perdão, que o seu sangue, Ele nos torna mais alvos do que a neve. Deus está disposto a escrever uma história nova, a escrever numa página em branco, onde Ele estará com você, escrevendo uma história nova. E esse perdão, ele traz libertação. O diabo já não tem como nos acusar. Muitas vezes, quando a nossa consciência vem querendo nos acusar, nós devemos ir diante do Senhor. Se é um pecado que você já confessou, que você se arrependeu, não há como o diabo nos acusar, porque a Bíblia diz que não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. O perdão, ele traz a paz, ele traz alegria, o perdão, ele traz restauração. O perdão, ele traz misericórdia e compaixão, porque quando nós reconhecemos de onde o Senhor nos tirou, da condenação que estava descrita para todos nós, que era a morte, a separação entre nós e Deus, a morte espiritual. Mas a partir do momento que nós recebemos esse perdão de Deus, nós temos em Deus uma vida, a vida plena. Aquela mulher teve a dignidade dela restaurada. Ali aquela mulher, a partir daquele momento, ela poderia andar de cabeça erguida diante daquelas pessoas. Jesus, ele deu uma palavra de destino para aquela mulher. Ele disse: vá e não peques mais. Como eu disse, não significa que nunca mais nós não vamos pecar, mas naquilo que eu sei que eu não devo fazer, em que eu já tenho a luz de Jesus, em que é pecado, eu não devo mais andar. Eu devo buscar a transformação, eu devo buscar a mudança, isso depende de mim, de você. O Senhor, Ele nos fortalece. A palavra diz que Ele estaria conosco todos os dias. Então, o pecado, ele traz uma prisão, mas no Senhor nós temos a libertação do pecado, que nos faz uma nova criatura, com uma mente transformada, com uma vida restaurada, restituída, porque é isso que o Senhor faz comigo e com você. Amém? A palavra do Senhor diz lá na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos diante de nós um Deus perdoador, mas nós precisamos ir diante dEle e confessar que Ele nos perdoa, que Ele nos purifica. Que o Senhor venha nesse dia purificar a sua mente, o seu coração de todo o peso, de culpa, de acusação, de condenação, em nome de Jesus, porque naquela cruz Ele levou o preço do teu e do meu pecado. Ele nos lavou e glória a Deus por isso. Não abra mão da obra da cruz. Nós precisamos tomar posse dessa obra e vivermos a vida que Deus tem prometida para nós. Uma vida de paz, uma vida de esperança. Não significa que é uma vida que não vai ter problemas, que não vai ter desafios, circunstâncias, tristezas. Mas nós sabemos que nós temos um Senhor sempre disposto a nos amar, a nos perdoar, a nos conduzir todos os dias. Amém? Então convido você hoje a colocar a sua vida diante do Senhor e a pedir perdão
por peso de acusação e pode ser até por pecado que você ainda não confessou diante do Senhor. A Bíblia diz que quem nos convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo nesse dia possa sondar o seu coração e trazer à luz aquilo que está no coração do Pai a seu respeito. Amém? Vamos orar então. Deus querido, colocamos diante de Ti a vida da minha irmã, Pai. Meu Deus, a Tua palavra diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza, Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, sonda, Senhor, o coração da minha irmã. Colocamos diante de Ti, Pai, a vida dela. Meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor nos perdoa e que o Senhor nos lava e nos purifica quando nos voltamos para Ti com o coração arrependido. Declaramos nesse dia, Pai, Pai, de conversão, dia de arrependimento, dia de perdão, libertação e cura na vida da minha irmã. Livra ela, Senhor, de todo o peso da acusação, do peso do pecado, Pai, que quebre-se mesmo nesse dia, Senhor, as cadeias, Pai, que impedem ela de prosperar na vida emocional. Ó Deus, em nome de Jesus, que traga cura física, Pai, porque assim faz o Teu perdão. Em nome de Jesus, declaramos nesse dia, Pai, uma nova história, tempos de paz, de alegria, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Hoje o meu convite também é para você que ainda não se aliançou com o Senhor. A palavra diz que eis que estou à porta e bato. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento conosco, Ele quer se aproximar de nós, mas nós precisamos nos voltar para Ele com o coração arrependido. E o Senhor é aquele que vai completar a obra na nossa vida. Todas as dificuldades, tudo aquilo que você se vê muitas vezes impedida de ir até o Senhor, você pode muitas vezes pensar, eu tenho que largar isso, eu tenho que abandonar aquilo. Mas uma coisa é necessária, em primeiro lugar, que você se volte para o Senhor. E Ele é aquele que completa a obra dele na sua vida. Ele vai trabalhar dia a dia no seu coração. Então convido você hoje a fazer essa oração comigo, que é algo que somente você pode fazer. Amém? Vamos orar então. Deus querido, eu confesso, Senhor, nesse dia, assim como aquela mulher, que eu sou pecadora e preciso das Tuas misericórdias. E eu Te recebo nesse dia, Senhor, no meu coração, como meu Senhor e meu Salvador. Lava, Senhor, a minha mente, o meu coração, a minha vida, Senhor, de todo pecado. E escreve uma história nova, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que quando nós fazemos essa oração com fé, nós somos salvos. Glória a Deus. Ainda ontem fez 14 anos que eu fiz essa oração pela primeira vez e isso transformou minha vida. Assim eu declaro também sobre a sua vida um novo tempo, não somente para você, mas para toda a sua casa, um tempo de paz, um tempo de alegria, de esperança e de novidade de vida. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada a você que esteve até aqui comigo e mais um Chá com Jesus. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que precisam ouvi-la também. Curte, não esquece de curtir a mensagem que ajuda na divulgação do canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no canal também. Obrigada a você também que tem comentado. Comenta lá o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus falou com você através dessa palavra. Amém? Hoje o chazinho que eu vou tomar é um chá de melissa. Ele é muito cheirosinho, ele lembra o chá de erva cidreira. Delícia. Deus te abençoe.